Aqui na TV Com você tem o Jornal da Comunidade, porque nós tivemos no início o Jornal do Porto. É com saudade que eu falo de Mota Demóstenes. Foi o precursor do Jornal do Porto no rádio e na televisão também através do Jorge Fernandes. Outro ponto interessante. Outras pessoas passaram com o José Alves de Moura. O Moura, programa da noite, madrugada, na Rádio Cacique, nós estávamos lá também. Então eu tenho uma escola. E essa escola me trouxe até aqui. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa importante. Alda Paulino dos Santos. Por que eu digo importante? Porque tudo aquilo que a vida lhe deu, ela vai fazer de alguma forma para retribuir. E vamos falar também sobre o CAL. O que vem a ser o CAL, você vai entender. Mas antes, eu queria conversar com você, se retorna à nossa programação, tudo que a vida lhe deu, você falou no último programa, que ia retornar para a sociedade. Como se explica isso? Obrigado pela sua presença aqui novamente. Oi, Jorge, obrigada por mais uma vez estar aqui com você. Isso. O que é importante, né? Aquilo que eu falei na última entrevista, tudo que a vida me deu, eu quero retribuir. De que forma, né? Isso. Eu sou uma arquiteta urbanista e eu tenho a possibilidade de fazer trabalhos sociais e junto, logicamente, com a minha profissão e dentro de sala de aula, fomentar para os meus alunos, né, que nós podemos, na verdade, fazer o bem para as pessoas que precisam através da arquitetura e urbanismo e, logicamente, se a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas na nossa comunidade onde nós vivemos, nós diretamente também vamos estar melhorando a nossa qualidade de vida, porque nós trabalhamos e vivemos numa comunidade, então a cidade é uma comunidade. Então aquilo que nós fazemos, né, para o bem para os outros, não é um assistencialismo, a gente está também melhorando a nossa qualidade de vida em relação a lugares mais funcionais, mais acessíveis, trabalhando com arquitetura e urbanismo. É importante a sua fala quando você fala que o local que eu vivo deve ser o melhor local, porque eu vivo lá. Então quando a pessoa se doa por aquele local que ela reside, outras pessoas também vão usufruir desse momento. Gostei da sua fala. Importante lembrar que você agora foi eleita para o CAL, que também tem uma questão social nesse momento. Aliás, te parabenizo aqui no ar pela sua luta, pelo seu trabalho e agora fazendo parte de mais uma entidade, já faz de tantas, mais uma na tua vida que você vai trabalhar socialmente. Bom, o CAL, ele é o Conselho de Arquitetura Urbanista e Urbanismo. No último pleito, que foi em outubro, foram eleitos, na minha chapa que eu concorri, que é a chapa de Stravacal, que eram 78 participantes, onde nós tínhamos metade desses que eram concorrendo a titulares ao CAL estadual e a outra metade concorrendo como suplente. Foram eleitos 24, num equilíbrio bastante interessante, porque foram eleitos 24 suplentes e 24 conselheiros titulares, ao qual eu vou fazer parte dos conselheiros titulares, e com um equilíbrio bastante importante, porque foram eleitos metade deles do sexo masculino e metade deles do sexo feminino, mostrando, né, a força das mulheres, né, em relação à contribuição que elas podem dar, né, dentro de um conselho de classe, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi criado para fiscalizar o profissional, melhorar a qualidade de vida do profissional arquiteto urbanista e também para a questão da geração de empregos. É importante lembrar quando você fala, por exemplo, no caso do arquiteto. Hoje em dia, existem várias profissões. O que você fala para esse jovem que ainda não tem uma visão com relação à arquitetura? E volto novamente com o CAL daqui a pouco, mas eu vou abrir esse espaço para falar do futuro do jovem que ainda não pensa ainda arquitetura. Como se explica isso? Bom, a arquitetura e urbanismo é uma profissão muito interessante, onde a gente pode trabalhar com a sociedade. E quando a gente fala que a gente pode trabalhar com a sociedade, a gente pode contribuir e fazer trabalhos onde a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto nas edificações quanto nos espaços urbanos. Obviamente, com qualquer outra profissão, nós temos que ter paixão naquilo que nós fazemos, né? E por muito tempo as pessoas tiveram uma ideia de que arquiteto e urbanista, principalmente o arquiteto que trabalha com projeto de arquitetura, enfim, de construção, são pessoas, na
verdade, que ser arquiteto, eu mudo uma cor de parede, ou eu derrubo uma parede na minha casa, eu já sou arquiteto. Não, nós, na verdade, estudamos 5 anos para isso, temos várias disciplinas, né, que, na verdade, elas nos formam arquitetos e urbanistas, e muito mais do que fazer lugares bonitos, a gente tem que pensar na funcionalidade, na acessibilidade, no desenho universal. O que significa isso? Para pessoas que tenham ou não dificuldade de mobilidade. Pensar a cidade para que a cidade tenha mobilidade urbana, que é um dos grandes assuntos hoje que o mundo está discutindo, que é a sustentabilidade e a mobilidade, por exemplo, em grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo, aonde tem um grande problema que é a questão da locomoção, que é ligado ao planejamento urbano. E o planejamento urbano, junto com as construções, junto com as pessoas morando, com a comunidade, que eu falo que é a cidade morando num espaço de trabalho, na verdade, da orientação, né, da arquitetura e urbanismo. Criar edificações e melhorar a cidade para que todos possam viver naquele espaço urbano com qualidade de vida. É importante lembrar que você fala arquitetura como também urbanismo. Nós temos aqui a Zona Noroeste, uma área bem densa, onde temos mais de 100 mil pessoas. Como fazer um projeto nosso também, um projeto num terreno que tem lá, que possa estar verticalizando. São prédios de 20, 30 andares, mas muitas vezes aquelas pessoas do movimento de moradia não têm essa condição. Como você tem essa visão de construir algo para aquelas pessoas que lá residem? Existe, dentro das orientações do plano diretor, da lei de parcelamento e uso e ocupação de solo, né, construir HIS, que são habitações de interesse social. Eu, na minha tese de doutorado, eu estudei densidade urbana, qualidade de vida e estudei um índice estatístico chamado Numbeu. Dentro da minha tese de doutorado, eu estudei bastante a questão da verticalização e cheguei à conclusão, nas minhas hipóteses, que o problema não é a verticalização, é o modelo de verticalização. Até porque os grandes centros urbanos e vários locais, né, da cidade, eles estão cada vez mais densos, popularmente falando, né, falando da questão da população. E não tem uma forma, né, mais adequada de você colocar um número de pessoas no mesmo espaço, no espaço que normalmente é restrito. Então, tem que haver a verticalização. Só que a verticalização ele tem que ter um modelo adequado, onde ele atenda, né, todas as necessidades do indivíduo e que essas pessoas, né, que estão naqueles locais, por exemplo, que nem a Zona Noroeste, elas não sejam, na verdade, tiradas daquele local onde elas têm o sentido de pertencimento. Então, o que eu sempre falo como arquiteto urbanista, que a cidade ela é para todos. Então, por exemplo, lá na Zona Noroeste, tem que haver a verticalização, porque para melhorar, né, e para expandir o número de pessoas que possam ter uma residência para morar, mas essas pessoas que já estão naquele local, elas têm o sentido de pertencimento e tem que ter, né, uma política pública de habitação para que essas pessoas que moram naquele local, elas também possam usufruir dos benefícios, né, que estão chegando lá com as construções e que elas possam efetivamente morar naqueles lugares aonde elas já viviam há muito tempo e aonde elas têm o sentimento de pertencimento. É importante a sua fala, até me emociona, porque eu faço parte do movimento de moradia e eu vou entrar em contato, quero falar agora com o Maurício Prado, ele que é o presidente da Coab, para ouvir a Alda Paulina no que ela acabou de colocar aqui agora. Porque nós que fazemos parte do movimento de moradia, estou há mais de 20 anos fazendo parte do movimento de moradias. E com relação à verticalização, a sua fala é muito interessante. Se me permite passar o seu contato para que nós, do movimento de moradia, você possa fazer uma palestra lá na Zona Noroeste sobre esse fato que você acabou de colocar. Com certeza a gente pode fazer isso. E eu aqui, em nome dos meus colegas, da minha chapa, que é a chapa 3, que é chamada de Stravacal, que é do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com certeza eles vão gostar muito de ter essa oportunidade de falar para as pessoas e até mostrar que a arquitetura e urbanismo não é algo que que é algo que seja intangível, que é longe das pessoas, que tenha, na verdade, uma condição econômica menor do que as outras pessoas. A arquitetura e urbanismo é para todos, não interessa a classe social. O que interessa é que a cidade ela tem que ser qualitativa e ter que dar equidade para todas as pessoas que estão naquele espaço urbano. Importante. Vou abrir um intervalo e volto, porque essa conversa é interessante para você que reside em um local, em vários locais, você de São Vicente, Guarujá e Cubatão, é importante você atentar que você reside no local, a urbanização do local, e você deve continuar ali com todas as benesses por parte do poder público. Aguarde aí, eu volto já.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Aqui na TV Com, eu, Jorge Fernandes, e você, no próximo dia 18, vou estar no mini carnaval que vai ocorrer aqui em Santos. Eu perguntava com a nobre engenheira, arquiteta Alda Paulina, que fala muito a respeito do urbanismo também. Será que não é um sonho? Tivemos aí o VLT, que agora vai ter integração. Você falava que no local que aquela pessoa reside, vai ter que ter políticas públicas. No atual momento, não é um sonho que você está falando? Ele é um sonho, mas ele é um sonho, é um sonho tangível, que é perfeitamente possível, né? Então nós temos aí já melhorando bastante a questão da mobilidade urbana, que é algo que é muito característico dos grandes centros urbanos, das cidades aí maiores, né, que sejam mais desenvolvidas. E o que é importante, eu como arquiteto e urbanista, o que eu penso? Eu penso que as pessoas que moram nos locais mais espraiados da cidade, ou seja, mais distantes das áreas centrais, onde tem lazer, onde tem escola, onde tem o trabalho, eu sempre acho que a descentralização desses locais ela é fundamental. Por quê? Para que essas pessoas possam se deslocar cada vez menos ou a pequenas distâncias e elas possam fazer as atividades diárias, que é lazer, que é a escola, atividade laboral, que é o trabalho, perto da onde ou num raio adequado para que elas não tenham se locomover a grandes distâncias. E isso é muito importante porque nós vimos, por exemplo, na pandemia, né, que alguns locais, algumas cidades que, por exemplo, não tinham a possibilidade, ou não tinham uma UTI, e aquela pessoa, né, naquela época que a pandemia estava bastante latente, elas tiveram que sair daqueles locais para ir para outros locais ou até outras cidades, né? Para quê? Para que elas pudessem ser atendidas. Então, quando a gente tem os equipamentos públicos, nós temos o serviço, nós temos o lazer, que também é muito importante, que faz parte da atividade da vida diária, perto de onde as pessoas moram. Isso melhora a locomoção, a mobilidade urbana para as pessoas e até descentraliza, na verdade, alguns serviços que acabam ficando até em alguns momentos colapsados, como foi a questão quando a pandemia estava numa situação bastante latente, né? Para que todos possam ser atendidos por esses serviços, tanto a questão da saúde quanto na pandemia, como possam ter a mesma oportunidade de trabalho, de lazer, como os locais mais desenvolvidos naquele espaço urbano, naquele município, naquela cidade. Importante presença aqui da arquiteta Alda Paulina dos Santos, que discorreu sobre vários temas e já vamos ficar marcado uma reunião. Você da Zona Oeste, fique atento, que ela vai, juntamente com seus colegas, participar e falar desse projeto que ela acabou de colocar aqui. Foi um prazer imenso te receber aqui novamente. O prazer foi todo meu. Eu estou bastante feliz de estar aqui com o Jorge novamente, né? Falando aí da minha nova tarefa que vai acontecer, né? A partir de 2024 até 2023, que são 3 anos, que vai ser a minha gestão como arquiteta, né? Urbanista e titular, né? Do CAL estadual, do CAL São Paulo, junto com os meus outros 24 colegas que também foram eleitos e com as outras 2 chapas, que são 3 chapas, e agora tem um equilíbrio de pessoas titulares e suplentes. E, obviamente, através da arquitetura e urbanismo, a gente, além de porque o CAL ele fiscaliza o profissional, então da nossa chapa, a gente pensa na humanização do trabalho, perfeito, na diversidade, sem pensar no assistencialismo, mostrando que a diversidade ela tem competência e que pode contribuir. Na questão do trabalho para a nossa classe profissional,
na questão também do uso de novas tecnologias. E tudo isso pensando que nós, arquitetos, podemos fazer espaços urbanos e construções mais sustentáveis, mais saudáveis e com qualidade para todas as pessoas que vão poder utilizá-las. Então eu agradeço muito ao Jorge, em meu nome e em nome de toda a nossa chapa, que é a Chapa 3 de Extravacal. Muito obrigado. Eu que te agradeço pela sua presença e aos seus colegas também. Parabéns por essa excelente vitória. E a você continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.